Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sim, senhor Abdallah Omar. Esta semana iniciou o mês de Ramadã. Então gostaríamos de saber o que significa isso de Ramadã para os muçulmanos. Bom, muito obrigado pela oportunidade de dizer que o mês de Ramadã significa uma época de renovação da fé de todo crente muçulmano, porque o jejum é o quarto pilar da religião islâmica e, portanto, é a renovação da fé que está assente nas ações de solidariedade, amor ao próximo, perdão e, portanto, difusão da mensagem da paz entre membros da mesma mesquita, mesma família e mesma aldeia e por aí em diante. Portanto, é um mês de misericórdia, libertação e, sobretudo, de promoção espiritual. O que deve ser feito e o que não deve ser feito no mês de Ramadã? De acordo com as escrituras sagradas, o mês de Ramadã tem algumas coisas que nós temos que nos abster, não praticar, no caso de comer e beber ao longo do dia. Só temos que fazer isso depois do sol entrar, e para além de deixar de comer e beber, também temos que evitar proferir palavras ofensivas, palavras de calúnia, portanto, prestação de falso depoimento. Tudo isto contraria com aquilo que são regras básicas de jejum. E o que temos que fazer é tudo aquilo que era de bom antes do mês de Ramadã. Dentro do mês de Ramadã fizemos o mesmo, mas redobramos o esforço para não deixar a promoção espiritual que Deus nos concede no mês de Ramadã, porque uma ação facultativa dentro do mês de Ramadã, Allah está a pagar como sendo uma ação obrigatória em termos da quantidade da recompensa que recebemos. E quando formos a praticar uma ação obrigatória dentro do Ramadã, Deus paga, portanto, 70 vezes mais em termos da grandeza da recompensa. Portanto, é momento de não deixarmos escapar nem sequer um minuto sem fazermos alguma ação boa em benefício da comunidade. Quem que deve jejuar no mês de Ramadã e quem que não deve jejuar? Quem deve jejuar no mês de Ramadã é todo aquele muçulmano que já adulto, atingiu a puberdade e não se encontra doente e não está a viajar. Em caso de ele se encontrar doente, uma doença que lhe incapacita de jejuar, suponhamos o médico orientou a ele a tomar medicação 3 vezes ao dia. Então ele deverá suspender o seu jejum até completar a sua medicação ou melhorar. Só depois daí é que pode iniciar a jejuar. Os dias interrompidos vai repor depois do jejum terminar, vai repor esses dias. E caso seja uma doença crônica, então ele não poderá jejuar definitivamente. E se tiver alguma condição, então vai ter que alimentar um necessitado, uma refeição por dia. No lugar dele jejuar, vai dar uma refeição a um necessitado. E isto é aplicável também para uma pessoa com uma idade já avançada. Não está doente, mas por causa da idade não consegue jejuar. Também tem a mesma orientação, dar de comer a um pobre, a um necessitado, uma refeição por dia. E para pessoas que estão a viajar, pode suspender o jejum durante a viagem, porque costuma-se prever muitas situações não boas, muitas dificuldades ao longo da viagem. Então, se ele prever isso, pode suspender mais tarde, repor o dia que
parou de jejuar. Agora, se achar que é uma viagem confortável, agora já se viaja de voo, ou mesmo de carro, mas não vai lhe trazer situações não boas, então pode jejuar, mesmo estando viajando. Allah diz: "Wa antasumu khairul lakum", ou seja, mas tem esta prerrogativa de suspender o jejum ao longo da viagem e repor mais tarde. Quais são os principais pilares que devem se praticar no mês de jejum? Bom, os pilares de jejum são aqueles que iniciamos, portanto, mencionando: deixar de comer, deixar de beber, e também deixar de praticar tudo que é ilícito dentro do mês de Ramadã. Portanto, esses são os pilares básicos do jejum e, portanto, segue-se a prática já não como pilar, mas é uma ação facultativa recomendada dentro do mês de Ramadã, que é a própria oração noturna, que tem sido feita em congregação. Nós chamamos Tarawih, né? Ao longo do dia estamos a jejuar, mas durante a noite, 1 hora, 1 hora e meia, os muçulmanos observam uma oração que só é efetuada dentro do mês de Ramadã, que é Tarawih. Infelizmente, por causa da pandemia, já não se pode se fazer essa oração em congregação, né? As pessoas estão fazendo em pequenos números nas casas, oração familiar, mas quando haver algum alívio das medidas, os muçulmanos esta oração vão fazer em congregação nas mesquitas. A religião muçulmana distancia-se de casos que estamos assistindo na televisão, alegando que são muçulmanos que estão a praticar atos maliciosos na vizinha Cabo Delgado. O que o Abdallah tem a dizer acerca desse assunto? Bom, está claro para toda a gente que aquele grupo que se intitula ser muçulmanos não passa nenhuma mensagem muçulmana, porque a religião islâmica, um dos seus princípios é respeitar a vida humana, e o que não está sendo feito com aquele grupo. Já vimos algumas reportagens enquanto estão a entrar nas mesquitas, queimam o Corão, entram de sapatos. Então nós nos questionamos: que tipo de muçulmano é este que vai queimar o seu próprio livro, que é o guia da comunidade muçulmana? Por isso, acabamos tendo a conclusão de que são pessoas que querem alcançar os seus objetivos usando a capa da religião islâmica, né? Porque a religião é paz. Deus diz: aquele que tirar uma única alma, a vida de uma única alma, é como se tivesse tirado a vida de toda a humanidade. E quem dar vida a uma única pessoa é como se ele deu vida a toda a humanidade. Quer dizer, o benefício e a desvantagem. Se eu ajudar alguém que está mal e até ele se recuperar, ele já deu uma vida, não só uma pessoa, mas a humanidade toda. Se eu tirar a vida de uma única pessoa, é como se eu tivesse tirado a vida de toda a humanidade. Então, é algo grave na religião islâmica. Portanto, todos sabemos que por detrás daquilo está os nossos recursos naturais, que a província de Cabo Delgado tem, e porque a convivência entre muçulmanos neste nosso país não parte de hoje, né? A história da vinda dos árabes, o próprio nome Moçambique vem através de um homem árabe que veio no nosso país, né? Que era chamado Musa bin Bik. Então é uma convivência da longa data, né? Por isso não seria daqui para aqui logo os muçulmanos se revoltaram contra o seu próprio governo, contra o seu próprio país. Então, se formos a ver, as pessoas nem falam árabe, falam swahili, falam outras línguas. É verdade, tentam aliciar alguns jovens locais, né? De lá Cabo Delgado e algumas províncias circunvizinhas, no caso de Nampula e também Niassa às vezes, por isso, mas o grosso número, quem são os líderes, são os estrangeiros. Estão a vir de onde? Então, por detrás daquilo, não é a religião islâmica que está a orientar,
o que eles querem é depois tirar os nossos recursos naturais. Alguma mensagem que quer deixar para todos os muçulmanos que estão neste momento a jejuar e aqueles que não conseguem jejuar? Bom, a mensagem é que saibamos aproveitar esta promoção espiritual que Deus nos concede neste mês sagrado. Uma única ação equivale a milhares de recompensas. Isto não temos senão no mês de Ramadã. Então, não podemos desperdiçar. O nosso profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: aquele que der de comer alguém, ajudar a abrir o seu jejum depois do sol entrar, nem que seja um copo de água ou metade de tâmara, vai receber recompensa de jejum completo, como se ele também tivesse jejuado 2 vezes, só porque ajudou alguém com uma coisa para quebrar o seu jejum. Intensifiquemos a ação de solidariedade com os nossos irmãos, sobretudo aqueles irmãos que deixaram suas casas na província de Cabo Delgado. Temos muita gente aqui na província de Niassa, para além do centro de Malika que conhecemos, mas tem muita gente aí nos bairros. Podemos aproveitar este momento também para ajudar esses nossos irmãos, sem se esquecer com outros que já estão lá há muito tempo nos bairros, já não têm pais, outros são mulheres viúvas, chefes de família. Então todos eles precisam da nossa mão. Então que trabalhemos de forma unida em prol da nossa comunidade neste mês sagrado. O mês de Ramadã iniciou e com isso a chamada de atenção de todos os muçulmanos em bom estado de saúde para jejuarem, porque este é o mês da renovação espiritual para que todos os muçulmanos sejam abençoados. O mês mais importante dos muçulmanos é este. Com isso, vamos todos jejuar. Com a imagem de Carvalho Fernando e Alberto David Mbuana para NIS TV.